Entrevista com o professor Rafael Cabral Cruz, biólogo. Como a ciência consegue descobrir queimadas realizadas pelo ser humano há 12 mil anos? O que acontece quando as flores lançam pólen no ar? O vento arrasta elas. Quando chove, há uma lavagem do ar e todo esse material que está no ar acaba se depositando. Mesmo quando não chove, essas partículas, se o vento acalma, acabam se depositando. Quando elas se depositam em ambientes de solo seco, elas acabam sendo consumidas ou decompostas naturalmente, se oxidam e tu perde esse material. Agora, tem alguns tipos de ambientes que acontece algo que conserva esses grãos de pólen, que são as turfeiras, os banhados, os açudes, os corpos aquáticos. Porque esse material, quando vai para um corpo aquático, ele lentamente se deposita no fundo. E o fundo, normalmente, desses corpos naturais, tem um sedimento que é pobre ou completamente ausente de oxigênio. Cria-se um ambiente anóxico, redutor, como a gente diz. E ali naquele ambiente, o material que se deposita acaba se conservando. Então todo o pólen, a cada ano, quando tem a primavera e tem essas floradas, o pólen acaba se depositando no fundo desses corpos. Se a gente vai imaginando que os sedimentos, ano após ano, vão se depositando cada vez mais, a gente pode, depois de milhares de anos, obter com um tubo uma amostra em profundidade desses sedimentos, e quanto mais profundo o sedimento, mais antigo ele é. E nós podemos aí, nesse caso, pegar uma amostra desse sedimento. Existem técnicas para a gente separar o grão de pólen do material físico e, através da análise em lupas e microscópios, a gente identificar aquele pólen. E aquele pólen pode ser comparado com o pólen das espécies que existem hoje. Então a gente pode saber que grupos eram mais prevalentes na vegetação em cada época estudando pólen. Então, a ciência que faz isso é a palinologia, que estuda o pólen. E a palinologia hoje é uma das principais ferramentas para se estudar o paleoclima, ou seja, o clima que existia naquela época. O que acontece quando há uma queimada? Fumaça. O que é fumaça? É vapor d'água, gases de combustão e pequenas partículas carbonizadas. Essas partículas carbonizadas, assim como o pólen, se depositam nesses corpos d'água. Então elas não vão continuar o processo de oxidação até virar CO2 e água. Não, elas vão ficar no ambiente anóxico, portanto elas vão ser preservadas. Então, quando a gente pega uma amostra dos sedimentos de uma turfeira, que é um lago que foi soterrado por sedimento durante muito tempo, nós, além do pólen, vamos encontrar essas mesmas partículas carbonizadas. E isso é um indicador também paleoclimático e também cultural. Porque antes da presença do ser humano, que ateava fogo naturalmente, a presença de material carbonizado era indicadora de um clima mais seco e quente, onde eventualmente existiam incêndios espontâneos no ambiente, só que numa frequência muito baixa. A partir do momento que o ser humano chega, a densidade dessas partículas nos sedimentos aumentou de uma forma exponencial. E isso não pode ser explicado pelos incêndios espontâneos. A única coisa que pode explicar isso é o fato do ser humano atear o fogo.